meus queridos, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, quem achou, dá um glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: os discípulos do profeta disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com o Senhor é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar maior para morar. E ele respondeu, Eliseu, dizendo: vão. Mas um dos filhos do profeta disse: tenha a bondade de ir com os seus servos. E Eliseu disse: eu irei. E foi com eles, e quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. E aconteceu que enquanto eles derrubavam um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou, esse moço: ai, meu senhor, o machado era emprestado. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse a esse moço: pegue-o. E o homem estendeu a mão e o pegou. Feche os seus olhos, se possível, se assim você puder, coloque as mãos sobre o teu coração e peça para que o Espírito Santo nessa noite fale contigo. Pai, nós te louvamos. Você que está em casa também, se você puder fazer dessa mesma forma, coloque a mão no teu coração. Pai, nós te damos liberdade ao Espírito Santo. Nós te agradecemos, te exaltamos, te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, ó Deus, porque a cada dia o Senhor nos dá uma nova oportunidade. Algo novo o Senhor tem preparado para cada um de nós. Às vezes, ó Deus, queremos parar, desistir, mas o amor, do teu amor, através da tua palavra e através, ó Deus, até de puxões de orelhas, o Senhor nos faz avançar. Porque o Senhor não colocou em nós um espírito que retrocede. O Senhor colocou em nós, ó Deus, um espírito de amor, de ousadia. Nós somos enviados nessa terra para fazer a diferença. É por isso que o profeta Malaquias diz que haverá sim a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Pai, nessa noite, humildemente eu peço mais uma vez, usa a minha vida como instrumento, como ferramenta afiada nas tuas mãos, que os meus lábios, que a minha boca, Deus, que o meu coração esteja voltado a ti e que os meus ouvidos estejam sensíveis, ó Deus, a ouvir a tua palavra, a direção do teu Espírito para cada um de nós. Pai, que eu venha falar aquilo que o Senhor deseja, que o meu coração, minha boca possa ser a ferramenta usada para que nessa noite uma palavra profética seja liberada sobre esta igreja em nome de Jesus. Nós consagramos este momento ao Senhor. Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra, que o nosso coração seja como uma boa terra que venha receber da tua semente e que nessa noite possamos sair deste lugar, ou aonde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, mas após esse culto, consciente de que o Senhor tem algo novo para fazer na nossa vida. Pai, obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, se você puder, eu peço a gentileza, e eu prometo não fazer isso mais vezes, mas fala comigo assim, ó, Deus, fala mais alto, diga: Deus é Deus de oportunidades. Guarda isso no teu coração. Deus é um Deus de oportunidades. Queridos, eu sou literalmente apaixonado pela palavra de Deus, mas existem alguns personagens bíblicos que eu acredito que fala mais conosco, é usado muitas vezes, as suas atitudes, o seu posicionamento é usado para falar com cada um de nós. E dentre todos esses homens de Deus, eu tenho uma leve, um pouquinho mais de simpatia pela vida de Elias e também de Eliseu. Elias, na verdade, foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, um homem que orou e a Bíblia diz que não choveu mais na terra de Israel. Um homem que chegou diante de um desafio, diante de todos os profetas de Baal e disse: olha, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. E a Bíblia vai dizer que Elias ora e o fogo cai, desce, consome o holocausto, e ali o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Não é a primeira vez que Elias ora e desce fogo dos céus, pelo menos mais 2 vezes, se você for ver a Bíblia, você vai ver que Elias, assim dessa forma, orava e descia fogo dos céus.
E nós notamos a intimidade, o relacionamento desse homem, desse profeta, um tibista, um homem que se alimentava de gafanhotos no deserto, um homem que não tinha alguns hábitos que talvez sejam os nossos hábitos dos dias de hoje, mas isso não muda nada. O seu caráter, a sua forma de conduzir o chamado que Deus colocou sobre a vida dele. Mas a Bíblia também vai dizer que existe alguém que deu continuidade àquilo que Elias projetou. E esse alguém é chamado de Eliseu. Esse homem foi literalmente um dos homens mais ousados da Bíblia. Outrora, se Elias foi alguém a quem Deus enviou, a quem Deus realmente usou, e a quem Deus literalmente usou como voz profética naquele tempo, quando Elias está subindo, sendo arrebatado, levado aos céus, e Elias antes disso fala para Eliseu: Eliseu, o que você deseja de mim? E a ousadia de Eliseu simplesmente pede algo para Elias: eu quero o dobro, a porção dobrada do que você tem. Olha a ousadia disso. Se Elias tinha feito, e a Bíblia vai relatar em torno de 7 milagres que Elias tinha feito, Eliseu está dizendo assim: os 7 milagres tem que ser dobrado na minha vida. E o interessante é que a palavra de Deus e a ousadia de Eliseu é tão grande que assim é entregue sobre a vida dele. E Eliseu tinha tanta responsabilidade, e Eliseu entendia que o relacionamento entre Elias e Eliseu não era simplesmente um relacionamento religioso, se assim nós podemos dizer, mas o relacionamento entre Elias e Eliseu, tanto que quando Elias está sendo arrebatado, ele grita: meu pai, carros e cavaleiros. Era um relacionamento de intimidade, era um relacionamento de pai e filho espiritual. Era alguém que realmente era a maior referência para Eliseu, era Elias. E essa era a convicção que Eliseu tinha: Elias era a maior referência. É lindo de ver isso. E quando Elias está sendo levado para os céus, Elias está sendo arrebatado, a Bíblia vai dizer que a capa de Elias, que representava a unção de Elias, cai sobre as mãos de Eliseu. Ah, aquele rapaz, filho de Safate, de uma terra que estava cuidando de bois. Quando Elias chama ele, porque o Senhor o direcionou a isso, a Bíblia vai dizer que ele estava atrás de junta de boi, cuidando dos bois dos seus pais, da sua família. E Elias diz: olha, larga tudo e vem. Porque esse é o evangelho, é abrir mão das coisas nossas. É dizer: Deus, não é mais a minha vontade, Deus, é a vontade do Senhor que prevalece na minha vida. Nós precisamos resgatar essa ousadia de dizer: não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus na minha vida. Eliseu agora tem nas suas mãos uma coisa: a capa de Elias. A unção de Elias está sobre a vida de Eliseu. Eliseu outrora tinha acabado de chegar justamente nesse lugar, em uma localização de Israel, uma pequena cidade de Israel, e eles atravessam o Rio Jordão. E quando eles atravessam o Rio Jordão, a pés enxuto, era a época de cheia. E o interessante é que Eliseu precisa voltar pelo mesmo caminho. Então Eliseu agora com a capa nas mãos, preste atenção nisso, meu Deus. Eliseu pega a capa de Elias na mão, e quando ele chega diante do Jordão, que era o obstáculo dele atravessar e chegar do outro lado, ele pega a capa de Elias, ele bate no chão com muita força e diz: aonde está o Deus de Elias? Meu pai. A Bíblia vai dizer que o Jordão se abre. E a Bíblia vai dizer que Eliseu, o primeiro milagre acontece, e ele passa de pés enxutos para mostrar que a unção realmente estava sobre a vida dele. Olha para cá. Agora, quem dera se a nossa caminhada com Deus fosse só em dias bons, em dias favoráveis, em coisas que nós queremos, em coisas que nós desejamos. A caminhada cristã, ela tem sim, porque a oportunidade, e isso nós podemos discutir, que a oportunidade de vida que nós temos já é um milagre. Todo amanhecer, a bondade, a fidelidade do Senhor te alcança, e você abre os seus olhos, é um milagre de Deus, é uma oportunidade de Deus, e isso já é a maior alegria que nós precisamos ter. Mas quem dera se nós vivêssemos de coisas que nós precisamos. Olha, Deus, eu quero uma porta aberta, o negócio se abria na hora. Ah, Deus, eu quero que aconteça isso. Como se Deus fosse a lâmpada mágica, o baladinho da lâmpada mágica, e não é. A nossa caminhada cristã, ela tem alguns desafios. Além de nós vivemos o milagre, porque a nossa vida é um milagre, nós também temos os embates, as batalhas, os confrontos, os conflitos, as dificuldades. Isso nós precisamos entender. Nós não podemos apagar isso dentro do Evangelho, nós não podemos aniquilar isso dentro do Evangelho, porque essa é a realidade do Evangelho. A Bíblia vai dizer que o próprio Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz para carregar, existe desafio, existe renúncia. Mas outra coisa que vem embutida com a nossa caminhada cristã, escute isso:
é algo chamado responsabilidade. Se você tem uma intimidade com Deus, se você tem relacionamento com Deus, e se você não tem responsabilidade com aquilo que Deus colocou na tua vida, você pode chamar isso de qualquer coisa, menos de vida com Deus, menos de vida cristã. Porque não adianta eu desejar o reino, mas não fazer a vontade. Não adianta eu literalmente desejar as coisas que Deus quer para a minha vida, mas eu não ter a responsabilidade da minha vida cristã. Por quê? Porque você é referência. A sua vida é uma referência. As pessoas daqui para frente, irmãos, não sei se essa notícia ela é boa, se essa notícia é ruim, mas daqui para frente os holofotes voltam para você. Se você tropeçar por descuido, você vai ser cobrado por isso. Se você viver uma vida de pecado e querendo servir a dois deuses, você vai ser cobrado por isso. Porque a responsabilidade de nós carregarmos em nós a marca da promessa, ela é muito grande. A responsabilidade que nós temos de conduzir a obra de Deus na nossa vida, ela é muito grande. E nós precisamos entender o seguinte, olhe para cá, nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de responsabilidade. Escute, Elias deixou muitas responsabilidades para Eliseu. Elias deixou muitas responsabilidades para Eliseu. Mas dentre todas elas, ele deixou algo para que Eliseu tomasse conta. A escola de profeta. E o que era a escola de profeta? A escola de profeta era, na verdade, uma escola, e assim era, uma escola para aprendiz, para homens que tinham chamado de profecia, de profeta, eles passassem, fossem treinados, preparados para sair para o campo missionário, se assim podemos dizer. E quem trouxe essa escola de profeta foi o profeta Samuel. Só que no tempo de Elias estava indo tão bem, que 3 escolas de profeta tinham a responsabilidade de Elias cuidar. E agora Eliseu, escute isso, Eliseu precisa tomar conta da escola de profeta. É necessário falar isso, irmãos, porque a gente possa entender o capítulo 6 do livro de 2 Reis. Elias tinha ao seu lado em toda a caminhada, e o que acontecia nessa escola de profeta? O melhor aluno do profeta, aquele que se destacava, aquele que tirava 10 ler, aquele que não faltava da aula do profeta, aquele que participava, aquele que era participativo, aquele que tinha um compromisso, aquele que tinha responsabilidade, como honra, como mérito dessa pessoa, desse profeta, ele andava junto com o profeta top do ano. Naquela época era Elias, primeiro é Elias. Então o que nós vamos entender? Que os caras que dedicavam, que tinha compromisso, andava perto dos profetas que eram os top. Aqueles que tinha 200, 300 mil seguidores no Instagram. Aqueles caras que tinham realmente uma responsabilidade. Tanto que a Bíblia vai dizer que Elias, na sua caminhada, a Bíblia vai dizer que quando Elias lança uma palavra sobre Israel, que não ia chover, mas depois lá no Monte Carmelo, quando ele começa a orar, desce fogo no céu, Elias vai dizer para um dos seus moços, dizendo, olha, vai lá, sobe a montanha, vê se vai ter algum sinal de chuva. E a Bíblia vai dizer que o moço do profeta. Só que Elias, quando passou por tudo isso, Elias recebeu uma palavra. E no capítulo 19, Elias dispensa esse moço do profeta, esse aluno de profeta. E agora então, quem entra na parada? Eliseu. E Eliseu, agora, tomando conta da escola de profeta, Eliseu também precisava ter alguém do seu lado. E eu começo a aplicação da mensagem aqui, agora. Tinha um programa desse, né? Aqui, agora. Os antigos lembram disso, né? Quem lembra, levanta a mão sem vergonha e diga glória a Deus. Estão ficando velhos, viu? Só um recado para vocês. Eliseu agora tem a responsabilidade de tomar conta da escola de profeta. Mas ele também tem a responsabilidade de ensinar os profetas que se destacavam naquele lugar. E quem está do lado do profeta Eliseu? Geazi. Outro menino bom. Não dava trabalho na escola de profeta. Era um aluno exemplar, um aluno aplicativo, aplicado demais, estava ali sempre presente, sempre a servir os profetas, sempre ali com dedicação, com amor. E a Bíblia vai dizer que o começo da história de Geazi, o moço do profeta, foi excelente. E Geazi participou de um dos milagres daquela viúva.
Talvez uma testemunha ocular, vendo tudo aquilo que aconteceu, aonde a viúva chega diante do profeta e diz: olha, meu marido morreu, tem um problema. E o profeta diz: o que você tem na sua casa? Eu tenho um pouquinho de azeite. Esse moço, Geazi, participa desse momento. Mais para frente, Geazi participa também de um outro feito, aonde Naamã chega diante do profeta Eliseu, porque ele foi enviado, tinha lepra. E quando ele chega na casa de Eliseu, o próprio Eliseu não recebe, manda esse moço chegar até ele e diz assim: o Senhor mandou você ministrar, deitar, se molhar, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quando Naamã faz isso, e ele volta, e a Bíblia vai dizer que na 7ª vez, ele olha para a tua pele, depois de mergulhar, depois de estar chegado naquele lugar com lepra, a Bíblia vai dizer que ele foi curado. A pele de Naamã, por causa de uma palavra profética, se tornou como a pele de uma criança. Só que daí, Naamã estava tão feliz, e aqui nós vemos uma lição para nós aprendermos. Naamã estava tão feliz que ele chega diante do profeta Eliseu e diz: olha, eu trouxe ouro, eu trouxe prata, eu trouxe vestes, e eu quero dar como oferta, eu quero entregar para você. E a Bíblia vai dizer que Eliseu recusou isso, porque o propósito maior de Eliseu não era a questão dessa terra financeira, era que o nome de Deus fosse exaltado. E a Bíblia vai dizer que Geazi, vendo que Eliseu não aceitou, Geazi foi atrás de Naamã e disse: olha, ele não quer, mas eu quero. Olha para cá. Aqui inicia uma grande queda. Por quê? Os valores e os princípios foram invertidos. Como assim, pastor? O grande problema nos dias de hoje é quando nós invertemos o que é prioridade na nossa vida. Tem muitas pessoas que se perdem na sua caminhada com as bênçãos que eles recebem. Tem muitas pessoas que se perdem na sua caminhada com aquilo que é material, com aquilo que é físico, e acaba invertendo as suas prioridades. Na verdade, Geazi, nesse exato momento, ele estava vendendo o seu chamado, vendendo o seu relacionamento com Deus, vendendo a sua intimidade com Deus. E eu não preciso ser profeta para dizer, como uma palavra profética de confronto, como alerta para a igreja de Cristo nos dias de hoje: toma cuidado, que uma das formas do diabo roubar a unção de Deus na nossa vida é colocar coisas, é atrativo aos nossos olhos, e aquilo que é atrativo aos nossos olhos pode tirar o nosso foco das coisas que são do alto. E o apóstolo Paulo diz: não se atente às coisas que são da terra, mas se atente às coisas que são. Geazi vendeu o ministério. Olha para cá. O coração de Geazi já não estava mais nas coisas espirituais, mas o coração de Geazi estava nas coisas carnais, materiais. E o que acontece, infelizmente, nos dias de hoje é pessoas vindo para a casa de Deus. Não estou generalizando, não estou dizendo que tem pessoas aqui, mas estou te alertando através da palavra. Tem pessoas que vêm para a casa de Deus não para exaltar o nome do Senhor, não para dizer: Senhor, Tu és santo, maravilhoso, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. Mas há um interesse do que? Se eu for, Deus vai me dar. Se eu entregar, Deus vai entregar. Não, o princípio da palavra não é esse, é invertido. Eu sei que eu entrego porque Ele já fez. Eu sei que eu faço porque Ele já fez. Eu sei que Ele vai fazer ainda muito mais. E é por isso que a minha fidelidade e os meus olhos estão no Senhor. Aleluia! Se é para aplaudir, aplauda com força, irmão. Aleluia! Só que eu aprendi uma coisa nessa caminhada. Fala comigo assim: a obra de Deus. Fala assim: a obra de Deus não para. Se você não aproveitar a sua oportunidade daquilo que Deus tem para fazer na tua vida, Deus vai levantar alguém que pegue a sua oportunidade para acontecer. Porque a engrenagem de Deus não vai parar. A engrenagem de Deus não vai parar. E é por isso que nós precisamos entender o nosso propósito. É por isso que nós precisamos entender quem nós somos no reino. O que nós fazemos parte do reino. Nós não fomos chamados, irmãos, para serem simplesmente, entendo isso com muito amor, seres apenas frequentadores de culto, participantes de culto. Não, nós temos uma missão no reino. Nós temos algo preparado por Deus no reino. Jesus não morreu na cruz do Calvário para nós ficarmos sentados esperando o bonde passar, não. Jesus morreu para que a gente pregue o evangelho, para que a gente anuncie as boas novas, para que a gente ore e pessoas sejam curadas, para que a gente se posicione e o nosso testemunho venha converter outras pessoas, em nome de Jesus. Geazi perdeu a oportunidade, mas o que aconteceu? As coisas continuam.
E quando realmente Geazi perde a oportunidade, começa o capítulo 6. Aonde os moços que estavam treinando naquela escola de profeta olham para Eliseu e dizem: Eliseu, Geazi morreu. Se você ler o último versículo do capítulo de número 5, você vai ver que é essa conversa. Hoje nós temos capítulo e versículo, irmão, mas antes era tudo uníssimo. Não tinha capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não. Era tudo uma continuidade. Colocaram há 400 anos atrás capítulos e versículos para a gente entender. Mas a história estava continuando. Geazi saiu porque ele tinha lepra, porque quando ele desobedeceu o Senhor e ele pegou as coisas que eram financeiras, Deus disse: por causa da tua, Eliseu disse: por causa da tua desobediência, além de você ter pegado isso, você vai ficar com um troco de Naamã. Fica com a lepra dele. A lepra dele por todas as suas gerações. Daqui para frente, Geazi, toda a sua geração será tocada pela lepra. Olha a responsabilidade, irmãos, olha para cá. A responsabilidade que eu e você temos hoje do nosso posicionamento, da nossa vida com Deus. Se você se posicionar, se você for fiel, gerações que talvez você nem conheça vão desfrutar da tua fidelidade nos dias de hoje. Mas infelizmente, se você for desobediente à palavra de Deus, gerações futuras também serão comprometidas. Aleluia. Irmãos, eu sinto muito Deus nessa palavra. Eu sinto muito Deus falando. Quando Geazi sai por causa da lepra e um leproso não poderia ser profeta, um dos moços do profeta diz: olha, o lugar que nós estamos é pequeno demais. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos ampliar. Então, irmãos, isso me faz levar o quê? A entender o quê? Que um dos empecilhos, ou o empecilho do crescimento daquele lugar, chamava-se Geazi. Quem estava impedindo o crescimento daquele lugar? Geazi. E agora, irmãos, olhem para cá e prestem muita atenção nisso. Deus colocou em nós um espírito de crescimento para nós avançarmos, dominarmos. Desde quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou o governo na mão, a autoridade de nós avançarmos, de nós crescermos. Mas para que isso aconteça na minha vida, para que isso aconteça na sua vida, é necessário alguns Geazis sair da nossa vida. É necessário algumas coisas que atrapalham. Olhe para cá e preste muita atenção nisso. Alguma coisa que chama-se Geazi. Isso pode considerar um pecado, uma falha de... Me perdoe a expressão, irmão, mas eu preciso falar. Eu falo isso no Espírito Santo. Uma falha de caráter. Isso precisa mudar na minha vida. Porque enquanto eu não arrancar esse Geazi, esse empecilho da minha vida, a minha vida vai ficar parada. E não se assuste, irmão, se esse Geazi também for pessoas. Como assim, pastor? Sabe aquela amizade que muitas vezes sempre atrapalha o seu caminhar com Deus? E aí de repente a pessoa vai sumindo, vai saindo de perto de você. De repente não acontece briga, não tem discussão, não tem nada. Mas de repente algumas pessoas se afastam. Deixa eu dizer uma coisa para você. É Deus que conhece o coração e a intenção, arrancando aquilo que atrapalha. E eu posso liberar uma palavra profética, irmão? Eu sinto Deus e autoridade para liberar essa palavra profética da tua vida. Deus vai começar a arrancar Geazi da tua vida. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus é que você cresça, avance, prospere, viva coisas extraordinárias diante do Senhor. Aleluia! O texto vai dizer, olha aqui, que eles precisavam cortar madeiras e das próprias madeiras das árvores que estavam impedindo o crescimento, eles iam fazer as vigas. Aqui Deus fala outra coisa com a gente. As árvores que impediam o crescimento, o alargar as tendas, como diz Isaías capítulo número 54, versículo 2, amplia a tua tenda, firma as tuas estacas. O que estava impedindo eram as árvores. E as árvores que eles iam cortar ia se tornar as vigas para ampliação daquele lugar. Pega essa no teu coração, em nome de Jesus. Você que está em casa, pega essa no teu coração. O que hoje para você é empecilho, o que hoje para você é dificuldade, amanhã vai se tornar estrutura de grandes coisas que o Senhor fará sobre a tua vida. O que hoje é empecilho, amanhã será degraus que você vai subir e chegar ao lugar onde Deus colocou para que você chegasse. Vou dizer de novo, o que hoje para você é empecilho, amanhã será seu testemunho. Eu vou dizer de novo porque eu sei que tem pessoas agarrando essa palavra. O que hoje para você é empecilho, amanhã será o seu testemunho de edificar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Eles começam a plantar e a Bíblia vai dizer, a cortar, e a Bíblia vai dizer que quando eles vão sair,
Eles chegam para Eliseu, olha, vamos cortar árvores, vamos ampliar isso aqui, vamos pegar vigas, vamos firmar estacas, vamos ampliar, porque o lugar é pequeno demais. E Eliseu diz, pode ir. Aí o moço diz assim, Eliseu, é melhor o senhor ir com a gente. Porque qual era a intenção do moço dizer, olha, vem com a gente? Porque Eliseu ia ver quem realmente fazia por merecer. Eliseu ia estar de olho. Eliseu ia estar de olho. E quando eles estão lá, a Bíblia vai dizer que eles tinham apenas um machado. Porque ferro nessa época em Israel era algo que era muito raro. E para eles amolarem um machado, eles precisavam ir até a Samaria e pagavam 5 pratas. Então era normal, num lugar onde tinha 40, 50, dentro da escola de profeta, eles usarem apenas um machado para eles cortarem a árvore. E aí o que acontece, irmãos? Imagine a cena. Cada um cortava uma árvore e passava para o outro. E eu cortava a árvore e passava para o Rafa cortava, passava para o Carlinhos cortava, passava para o Gilberto. Falei, Gilberto, olha, quebrando você hoje, né, Betão? É Beto, né? Betão. Agora preste atenção. Primeiro, se eu parasse, a produção parava. Então olha para cá, preste atenção em nome de Jesus. Você tem noção a responsabilidade que está sobre a tua vida? Você tem noção de quantas pessoas olham para você? Você tem noção de quantas pessoas se inspiram com a tua ousadia, com a unção que Deus tem na tua vida, com a graça de Deus? Porque tem muitas pessoas que olham para você e se inspiram em você e você nem sabe. E se você falar assim, eu vou parar, um monte de gente para trás. Quem lembra de Pedro? Pedro teve algumas frustrações internas. Lá no livro de capítulo 21 de João, vai dizer que Pedro, por ter se frustrado consigo mesmo, essa é a palavra, Pedro tinha se frustrado consigo mesmo. E ele chega então um dia e diz, olha, eu vou voltar a pescar. Pedro tinha, no livro de Lucas capítulo 5, Pedro tinha deixado o barco, Carlinhos, e dizendo assim, olha, a partir de agora, Jesus disse, você não será mais pescador de peixe, mas agora você será pescador de almas. Pedro tinha deixado o barco, deixado a rede, deixado os peixes para seguir Jesus. Agora, por uma frustração, uma decepção, sabe o que Pedro faz? Eu vou voltar. E quando Pedro disse, eu vou voltar, mas 6 discípulos olharam para Pedro e disseram, se você vai voltar, Pedrão, o que eu vou fazer aqui? Se você vai voltar, Pedro, o que eu vou fazer aqui? Olha para cá, irmãos, em nome de Jesus Cristo, entenda isso como uma responsabilidade. Você é pai de família, você é o sacerdote da casa. Entenda que se você parar, os seus filhos vão parar. Se você desistir, os seus filhos vão desistir, a sua casa vai parar. Você, mulher, se você parar, muitas pessoas que estão atrás de você vão parar. Deixa eu dizer algo para você, na direção do Espírito Santo. Deus não colocou em você um espírito que retrocede. Deus colocou em você um espírito para que você venha avançar e viver coisas novas. Aleluia! Segunda coisa que nós entendemos aqui. Primeiro, ninguém podia parar. Segundo, todos iam ter a mesma oportunidade. Se tem uma coisa que nós vamos chegar no céu poder falar é o seguinte: Deus, eu não sabia. Deus, eu não tive oportunidade. Mentira, todos nós temos oportunidade, Lucas. Só que uns perdem a oportunidade, outros agarram a oportunidade e outros criam a oportunidade. Tem muitas pessoas que perdem a oportunidade, como esse rapaz que nós falamos anteriormente, Geazi, perdeu a oportunidade de fazer a história dele como profeta. Escute, irmãos, todos nós temos a oportunidade. O moço tem agora a oportunidade dele nas mãos, e quando ele vai pegar o machado, escute isso que nós vamos já finalizar, eu já estou correndo para o encerramento. Quando o moço vai chegar na sua oportunidade, na sua hora, imagine, os holofotes estavam todos voltados para ele agora. De repente ele começa a empenhar força, ele começa a colocar força para quebrar, e nos últimos golpes do machado, vai dizer que o machado caiu dentro da água, dentro do rio Jordão.
E machado aqui era o que impulsionava o crescimento. Sem o machado não se derrubava a árvore. E eu posso dizer, como profeta de Deus, que nessa noite tem muitas pessoas que derrubaram o machado e já não conseguem enxergar, já não conseguem mais impulsionar para continuar a sua caminhada. Desistiu dizendo, disso não tem mais jeito, essa situação não se resolve mais. Aí Deus te trouxe aqui, Deus te colocou na frente dessa TV para dizer, quem começa a boa obra na tua vida, ele não para pela metade. Eu vou dizer de novo, aquele que começou a boa obra na tua vida, não parou porque o machado caiu, não parou porque alguma coisa deu errado. Deus está dizendo para você, eu ainda continuo no controle da sua vida. Oh, aleluia! Oh, xarababa, sarabá. Aonde caiu? No Jordão, água turva. Não dava para ver. Agora imagine, irmãos, o desespero desse rapaz. A produção parou. O crescimento parou. Porque se não derruba a árvore, não dá para ampliar. Porque se não derruba a árvore, não dá para fazer viga. Estava tudo parado e todo mundo olhando. Só que o Espírito Santo me fez, eu sempre, pastor Jean, pastores que estão aí, aqui, e talvez esteja alguém nos assistindo, eu sempre achei que o pior cenário dessa história, desse fato, foi literalmente o machado cair dentro da água. Mas eu entendi que não. Sabe aquele texto que o pastor César sempre usa, e a qual eu sou apaixonado por ele? Porque todos os dias que eu estou atravessando, Suzy, Roberto, por algum momento de dificuldade, eu lembro desse versículo. Esse versículo eu não só cito em pregações não, irmãos, para lembrar os irmãos, para ser como uma mensagem motivacional para a tua vida, não. Eu uso na minha vida, eu aplico na minha vida. Qual, pastor? Romanos 8, 28. Eu entendi que a pior situação aqui não foi o machado ter caído na água. Por quê? Porque poderia ter sido pior. Por que pior? Porque em Deuteronômio você vai olhar as leis que Deus colocou. Irmãos, Deus é justo. Fale assim, Deus é justo. Fale assim, Deus é bondoso, Deus é amoroso, mas Deus é justo. Deus disse, olha, olho por olho, dente por dente. Se alguém matar, tem que morrer. Se alguém fizer mal para o outro, tem que pagar. Porque Deus é bom, irmão, mas existe a justiça de Deus. Olhe para cá. Mas agora, o que acontece se alguém acidentalmente matasse outra pessoa? Deus disse, capítulo 19 de Deuteronômio, versículo de número 5, criem cidades de refúgio. Por quê? Porque ele ainda coloca, irmãos, parece que Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Deus ainda vai colocar, e fala para Moisés escrever dizendo, se existir alguém que for no bosque, cortar lenha, empenhar força demais, e o machado sair e matar a outra pessoa, o seu amigo, ele não vai ser morto, mas ele vai ser levado numa cidade chamada Cidade de Refúgio. E lá na Cidade de Refúgio, ele não vai morrer, mas a vida dele está parada. Então eu entendi que esse menino, se ele estava fazendo a escola de profeta, o sonho dele era ser. E se ele mata o rapaz, o que acontece? Ele não ia ser mais profeta. A história dele ia acabar. O processo na vida dele ia acabar. Quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo, mas irmãos, bateu em mim, que doeu, irmãos. E o Espírito Santo de Deus disse para mim, eu estava passando por um momento de dificuldade, irmãos, uma situação, e eu precisava resolver, eu estava muito chateado. O Espírito Santo olhou para mim, mas falou, gritou no meu ouvido dizendo assim, poderia ter sido pior, eu estou no controle, para de reclamar e agradece. E aqui veio essa palavra ao nosso coração. Tem muita situação que você está reclamando hoje, mas poderia ter sido pior. Por quê? Porque se Deus não tivesse no controle, tinha sido pior. Mas se isso aconteceu e Deus está no controle, aquieta o teu coração, porque aonde afundou o machado, vai levantar, para que o nome de Deus, aleluia, aleluia. Tem muita gente que acha que o machado caiu, ele vai parar, as coisas não vão acontecer. Aí Deus trouxe você aqui para dizer, você está enganado. E eu vou dizer de novo o que eu disse anteriormente, aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para terminar. Não é porque o machado caiu, não é porque uma coisa deu errado que a tua história vai parar. Não. Deus está dizendo para você hoje, para você que está em casa, a tua história não termina porque o machado caiu, porque alguma coisa deu errado. Deus ainda está no controle. Para de reclamar, irmãos. Para de questionar porque algo deu errado.
Isso chama-se maturidade espiritual. E entender que Romanos 8:28 não é só um versículo motivacional. É todas as coisas. Não são as coisas boas que colaboram e as coisas ruins não colaboram. Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo através da boca do apóstolo: todas as coisas colaboram. Você consegue imaginar? A cena, a hora que o menino empenha os últimos golpes para derrubar, o machado voando, poderia ter acertado alguém. E eu acredito, mente de pregador, mente de quem prega, eu imagino o diabo dizendo: vai acertar na cabeça de alguém. A história dele vai encerrar aqui. Aí Deus está dizendo para pessoas aqui: tem muita coisa, tinha muita gente torcendo para dar errado. O diabo já estava fazendo campanha dentro do inferno, dizendo: vai parar, vai desistir. Aí Deus trouxe você aqui para dizer: não é porque o machado caiu que a tua história acabou. Deus começa algo novo sobre a tua vida. O machado vai voltar na tua mão. A obra não vai parar. Aquilo que Deus começou vai terminar. Deus tem uma obra para a tua vida. Deus tem uma obra para a tua família. Agarra essa palavra em nome de Jesus. Caiu aonde? No Jordão. Deixa eu ver se dá tempo. Dá. Irmãos, imagine, irmãos, Eliseu era um homem bravo. Eliseu era um homem bravo. Eliseu uma vez estava atravessando o bosque. Aí alguns baixinhos, 50 baixinhos, gritaram: lá vem o careca. Lucas 49, um está aqui. Lá vem o careca, falando para Eliseu: ô Dinhão, é para nós. Imagina você, Dinhão, como profeta Eliseu. Sabe o que Eliseu disse? Que ursas saiam e devorem vocês. 2 ursas saem, Rafa, e mata 42 e deixa 8 para dizer: não chama ele de careca não. Não chama ele de careca não. Profeta Eliseu. Agora imagine o comentário que estava dizendo, Júnior. O machado caiu. Agora a casa cai para esse rapaz. Porque é isso que o diabo faz. O diabo literalmente vai colocar em nós. E é por isso, irmãos, que quando nós erramos, falhamos, nós não podemos correr do altar, da presença de Deus. Nós precisamos correr para Ele. Porque é Ele que traz a graça, é Ele que traz a restauração, é Ele que traz o perdão para a nossa vida. Tem gente que peca e foge. Tem gente que erra e desaparece. Não, irmãos, quando nós erramos, o melhor lugar, é melhor não errar. Mas se nós erramos, o melhor lugar para nós estarmos é na presença de... Posso liberar uma palavra na tua vida em nome de Jesus? Os planos de Deus na tua vida não vão se frustrar. E Deus está dizendo hoje: eu tenho algo maior para fazer na tua vida ainda. Não desiste, não foge. Não é porque isso deu errado, você vai retroceder, você vai parar. Não, muito pelo contrário. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Aí vem Eliseu e eu corro para encerrar. Agora eu corro para encerrar mesmo, irmãos. Eliseu vem e faz uma pergunta: onde caiu? Eles disseram: no Jordão. Jordão, irmãos, representa o obstáculo. E quanto maior o Jordão, maior é o propósito de Deus na sua vida. Fala comigo: quanto maior o Jordão, maior o propósito de Deus na minha vida. Tem gente que pensou assim: imagina o meu propósito. Meu Deus, é grande. Já viu aquela história? Quanto maior a luta, maior é aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Irmãos, fica tranquilo que Deus não coloca peso maior na tua vida não. Deus sabe que você aguenta. Deus sabe que você aguenta. Essa história que dizer assim, ó: chega, irmãos, arranca isso da tua boca, arranca isso do teu coração. Eu vou desistir, eu vou parar, eu não aguento mais. É mentira, irmãos. Deus não coloca uma grama a mais do que você não possa suportar. Deus confia em você. E Deus sabe quando você suporta. E Deus sabe que você vai chegar no lugar aonde Ele planejou para a tua vida. E se você crê nisso, dá um glória a Deus bem animado neste lugar, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Eliseu chega e diz: aonde caiu? Eles disseram: no Jordão. Agora o interessante, irmãos, aqui é que Eliseu não faz uma oração. Eliseu poderia orar dizendo: machado flutua. Não. Eliseu poderia dar uma palavra profética, como ele tinha essa autoridade sobre a vida dele, dizendo: machado flutua. Não. Mas a Bíblia vai dizer que ele corta uma madeira, ele joga no lugar aonde tinha caído o machado. E a Bíblia vai dizer que o machado, o ferro, irmãos, ferro não sobe. O peso tem muito mais peso do que a água. Não tem como. Machado não sobe. Ferro não sobe. E a Bíblia vai dizer que aquela madeira estava e o machado subiu. Irmãos, 2 coisas que nós precisamos entender. Eu já vi cortar lenha. E eu já brinquei esses dias atrás. Eu fui com o pastor Paulinho.
acho que a Kate está aqui, e a gente foi esses dias atrás num sítio. Não é sítio, o do Alex, que é rancho. E lá tinha um machado e tinha um pedaço de tronca de madeira, onde a gente colocava uma em cima da outra e pegava o machado e pá, batia para rachar a lenha, para fazer churrasco, fazer fogueira. Só que tinha duas coisas que o proprietário, ele via antes da gente bater, dar a machadada no negócio lá na madeira. Primeiro, você estava afiado. Se o machado está afiado. Porque tem gente que tem machado, tem vontade, mas o machado não está afiado. E machado que não está afiado, você cansa, você bate, você não vê resultado. E quem não vê resultado tem cansaço. E quem tem cansaço desiste. É por isso que a minha vida, irmãos, o meu machado precisa ser afiado todos os dias na palavra de Deus. É ela que vai afiar o machado. É por isso que tem muita gente que tem vontade, está batendo no lugar certo, mas está usando a ferramenta errada. Por quê? Porque a ferramenta está cega e não acontece nada. Machado, se não tiver afiado, você vai cansar e não vai ter resultado. E eu não preciso ser profeta, irmãos, para dizer que tem muitas pessoas que estão batendo na madeira certa, tem a direção certa, tem o propósito certo, mas o machado não está afiado. E machado que não está afiado, o que acontece? Tem cansaço. E é por isso que nesses dias nós estamos vivendo debaixo de cansaço, de pressão emocional. Por quê? Não acontece. Segunda coisa que eu observo no machado é o cabo. É o cabo. Se ele não está frouxo, se aonde é colocado o machado, ali o ferro do machado não está frouxo. Por quê? Porque se tiver frouxo, quando for empenhar a força para cortar, o que vai acontecer? O machado vai escapar. E quando acontece de estar frouxo, o que precisa fazer? Pegar uma cunha, um outro pedaço de madeira e bate para que fique firme. E de vez em quando, irmãos, estou olhando para um monte de machado aqui. Uns machadinhos maiores, outros menores, uns mais sorriso, outro mais. E só que com o passar do tempo, irmãos, o que acontece? A gente vai trabalhando. E o que acontece com o cabo? Começa a se afrouxar. Aí o Espírito Santo vem com a palavra. Hebreus 4:2 diz que como espada penetrante. Se a cunha penetra, imagine a espada, a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus, o Senhor nos traz aqui num domingo. Você podia estar na tua casa. Hoje tem um monte de gente feliz, né? Tem, né? Tem bastante gente feliz? Tem, né? Foi batizado 34 pessoas hoje que não ia estar feliz. Você achou que ia falar de São Paulo, né? Aqui para vocês. O irmão lá atrás está tirando naftalina a camisa do São Paulo dele. Irmão, está amarela a camisa do São Paulo. Vê uma para ele depois, Luquinha. Dá um presente para ele depois. Porque, irmãos, de vez em quando Deus nos traz para quê? Não é nem para confirmar a promessa, é para bater em nós. Porque se a gente estiver afrouxando, irmãos, a gente vai parar o propósito, a gente vai desistir. Mas Deus conhece o nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está aqui hoje por acaso. Você não está assistindo esse culto hoje, prestando esse culto ao Senhor na tua casa por acaso. Deus está ajustando a ferramenta na tua vida. Por quê? Porque a obra ainda não parou. Eu vou dizer de novo, aquilo que Deus começou a fazer na tua vida ainda não parou. Deus está dizendo para pessoas hoje aqui, eu vou bater, eu vou apertar, mas a obra que Deus tem na tua vida, e não adianta você correr, irmão. Você pode correr, Deus te acha, porque Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Oh, aleluia! Se coloque em pé. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Eliseu vai até o lugar. Eliseu vai até onde o machado caiu. Até onde o machado caiu. E Eliseu vai dizer assim. Vai jogar. Melhor, ele não disse nada. Ele jogou a madeira, o martelo subiu, e agora ele cata o cabo, o martelo e o cabo. O machado era o mesmo, mas o cabo era outro. E ele entrega na mão de quem? Na mão de quem derrubou. Era Deus dizendo assim, ó, aonde você parou, você vai começar. Aonde você parou, você vai começar. Deus pegou o mesmo machado com um cabo diferente. Olha para cá, eu vou encerrar. Jesus, irmãos, deixaram o amarelo aqui, eu achei que estava doente. Sangue de Jesus, pensei que eu estava
Falei, pronto. Esses dias olharam para mim e falaram, pastor, o senhor está com uma calça verde de limão? Eu falei, não, é o efeito da luz mesmo, irmão. Eu invento umas modas, mas nem tanto assim, calça verde e amarela também. Verde e limão, quer dizer, também não, né? Eliseu pega e diz para o moço, estende a mão e pega. Eliseu não poderia pegar? Eliseu não poderia pegar o machado e falar assim, Tó, pega aqui para você? Não, disse, vai lá você e pega. Porque quem derrubou foi você, quem parou foi você. É você que tem que continuar. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas aqui hoje que parou, interrompeu um sonho, um projeto, interrompeu algo, porque no meio do percurso deu errado. Deus está dizendo, eu estou colocando o mesmo machado, mas com um cabo novo, porque eu sou Deus que faço nova todas as coisas em nome de Jesus. Não é porque uma vez deu errado, irmão, que sempre vai dar errado. Não é porque uma vez você se frustrou, que você sempre vai se frustrar. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, o machado é o mesmo, mas o cabo é o novo. A tua história não parou, não está interrompida. Aquele que começou a boa... Volta a buscar. Vai lá e pega. O menino pegou. Você sabe, a continuidade aconteceu. Agora, duas coisas aqui. A vontade de Deus é que a gente cresça, avance. Primeiro, arranca os dias da tua vida. Se tem algo que atrapalha, irmãos, para de brincar, Jesus está voltando. Para de brincar de ser crente, Jesus está voltando. Não dá para a gente coabitar mais em dois pensamentos, não dá mais. Ou a gente se posiciona como homens e mulheres de Deus, ou a história, a oportunidade vai passar. Nós vamos perder a oportunidade. Meu pai dizia, falando de careca de novo, meu pai dizia que a oportunidade é como um fio de cabelo na cabeça de um careca. A oportunidade é como aquele ônibus que passa e você sabe que não tem outro, vai depois, você só tem aquele, e se você perder, irmão, já era. Deus está resgatando a igreja, a viver uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue, uma igreja de propósito. E essa igreja que nós pregamos, esse é o evangelho que nós pregamos. Irmãos, eu não venho aqui para passar a mão na tua cabeça, porque na verdade nem sou eu, é o Espírito Santo, é Deus batendo no machado, dizendo, eu estou te apertando porque a obra não parou, tem muita lenha para cortar ainda, tem muita coisa para acontecer na tua vida ainda, tem muita gente que vai se converter através da tua vida, e Cristo vai ser exaltado. Se prepare, porque Deus está largando a tenda na tua casa, na tua família, vai ter salvação na tua casa. Segunda coisa, o machado era emprestado. Fala comigo, o machado era? E se é emprestado tem que devolver para o dono. Jesus conta uma história dizendo que existia um senhor, Lenus, Lavínia, e ele diz o seguinte, olha, o Senhor foi até os seus funcionários, entregou nesses 5. Entregou 5. É que entregou? Esse muito barulhento. Nem vou bater ali não. Pode bater ali, pode bater para mim. Aqui, Beto. Vou fazer também. Senão ele vai ficar com ciúme, gente. Se eu não fizer isso, ele vai falar, ai, o pastor está excluindo eu. Pronto. Matou a lombriga. Não dorme hoje. Mas olha para cá. O Senhor pegou os talentos e entregou na mão, uns 5. Eu não lembro mais quanto que é o número, mas assim, outros 5, 10. Só que nenhum ele entregou 2. O que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 10 multiplicou para 20, mas o que tinha 2 guardou. Escondeu o talento, ele não perdeu, ele escondeu, guardou, enterrou. Aí o dia o Senhor voltou a buscar. O que tinha 5, entregou 10. Ah, servo bom, fiel. Vanessa, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Ó. Ele vai falando isso para aqueles que tinham multiplicado o talento. Só que na hora dele pegar com aquele que tinha dado 2 talentos, ele diz, olha, eu estou devolvendo os mesmos 2. Eu não fiz nada com ele. Eu estou devolvendo do mesmo jeito que o Senhor me entregou, não fiz nada. Aí sabe o que o Senhor olha para ele e diz? Servo mau. Servo mau. O Senhor colocou um machado na tua mão, mas não colocou um machado para você esconder, para você guardar. Se Jesus voltar hoje, agora, nesse momento, tem muitos familiares seus que estão indo para o inferno. Você está entendendo isso? Irmãos, o cenário está preparado. Eu vou falar isso só para a gente lembrar. Jesus está voltando. E se você não afiar o teu machado, se você não for cortar árvore, tem muita pessoa que você conhece, que você ama, que quando nós chegarmos na eternidade corre o risco de não estiver lá, de não estar lá. Por quê? Porque a gente não está fazendo aquilo que Deus colocou para a gente fazer. O machado tem que estar afiado, tem que estar firme.
As árvores que impedem o crescimento, e o crescimento nós podemos trazer também para esse lado, o crescimento na nossa vida espiritual, como relação de ministério, como o corpo de Cristo precisa crescer. E você é responsável por isso. Você é responsável por isso.